Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Em Entrevista. Ao fim de 2 anos e meio no Governo da Madeira, Eduardo Jesus foi dispensado por Miguel Albuquerque, o ex-secretário regional de Economia, Turismo e Cultura e agora deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, é o convidado deste programa. Muito boa noite, Sr. Doutor. Gostava de ter concluído o mandato? Sim, gostaria de ter tido essa oportunidade, sem dúvida alguma. E deram-lhe alguma explicação para este pedido de saída? Não, essa explicação não foi dada, foi só transmitido a necessidade de sair e naturalmente que a mesma pessoa que me convidou, quando me transmite que é necessário sair deste grupo, eu naturalmente que aceitei e agradeço a oportunidade que tive de, durante estes 2 anos e meio, estar ao serviço da região e, acima de tudo, empenhado em servir a população de toda esta região, da Madeira e do Porto Santo, atendendo às necessidades que todas estas pessoas têm e cumprindo esta função da política, que é ir ao encontro dessas mesmas necessidades e criar condições para que as pessoas aqui vivam melhor e, acima de tudo, se encontrem mais felizes neste território. Mas não lhe foi dada nenhuma explicação? Não, foi só transmitida a necessidade de eu ter que sair. Aliás, eu penso que o facto de não ter existido essa mesma explicação, quer nesse momento, quer em momentos posteriores, tem criado aqui um espaço para que haja uma série de outras versões e especulações que depois lançam alguma confusão nas pessoas, uma confusão essa que é desnecessária, mas naturalmente que não me compete a mim estar a explorar a razão, porque não fui eu que decidi e por isso a pessoa que decidia que poderia ter sentido a necessidade de deixar essa explicação, quer a mim, quer também à população em geral. Foi apanhado de surpresa? Sim, sem dúvida. Ficou magoado com o Dr. Miguel Albuquerque? Não fico magoado. Não fico magoado, aliás, fico agradecido, como já referi. Foram 2 anos e meio de intenso trabalho, tive a colaboração de uma equipa fantástica, onde procuramos dar o nosso melhor e tivemos o privilégio, acima de tudo, de estar ao serviço da região, que é uma função que eu jamais esquecerei e que todo o empenho que foi aqui dedicado foi naturalmente recompensado pelo carinho que hoje encontro em qualquer sítio que me desloco aqui na Madeira ou no Porto Santo e por um reconhecimento que as pessoas têm do trabalho que essa equipa fez e não há maior gratidão do que essa satisfação. O Dr. Miguel Albuquerque justificou a remodelação com a conjuntura, disse que há um tempo diferente, que exige medidas diferentes e afirmou mesmo que os secretários tinham feito um belíssimo trabalho. Disse isso aqui neste programa também. Como é que entendeu estas declarações? Bom, a conjuntura eu conheço bem, porque nós sabemos bem o que é que herdamos no início deste mandato. Vínhamos ainda na continuidade de um plano de intervenção do PAEF, que foi a maior humilhação que a Madeira sofreu na sua história, fruto de uma má política de governos anteriores, nomeadamente com o episódio da ocultação da dívida e do descontrole absoluto das contas públicas, que levou a esta intervenção do PAEF. E nós herdamos essa situação. E em 2 anos e meio acabou o plano de intervenção, pusemos a economia a crescer, o desemprego a diminuir, o produto a aumentar, mais rendimento disponível nas famílias, mais empresas a surgir, a diminuir significativamente o número de empresas a encerrar ou a insolver, e por isso com uma forte indicação de um dinamismo económico completamente diferente daquilo que herdamos. Um sector do turismo com indicadores como nunca foram verificados aqui na Madeira e um controle absoluto das contas públicas. E aqui tenho que prestar uma homenagem que é muito sentida, mas de um profundo reconhecimento ao trabalho feito pelo meu colega Dr. Rui Gonçalves, que foi exímio em todo o trabalho que fez, em toda a dedicação que teve, e foi um homem que conseguia endireitar as contas da Madeira e credibilizou de uma maneira extremamente importante a região lá fora. Hoje a Madeira é respeitada em Portugal continental, deve-se muito ao trabalho que fez o Dr. Rui Gonçalves. Mas muitos membros do governo criticavam o Dr. Rui Gonçalves por ser um bocado, não abrir muito os cordões à bolsa, por ter uma rigidez a nível da gestão financeira da região. Não é possível fazer milagres. A Madeira bateu no fundo e ultrapassou todos os limites da razoabilidade
no que diz respeito à acumulação de dívida, ao descrédito das suas contas, ao episódio que já referi da ocultação de dívida, que é dramática em termos de credibilidade, em termos nacionais e internacionais, e recuperar de uma situação destas não é fácil. O serviço da dívida que a Madeira tem, hoje em dia, atinge um pico em 2019, que ainda é superior a todo este esforço que foi feito em 16, 17 e mesmo 18. Isto significa que há aqui uma exigência muito grande sobre a Madeira no sentido de recuperar toda essa circunstância acumulada ao longo de 30 anos. E é natural que para conseguir isto tem que ser feito com muito rigor. E o mérito do Dr. Rui Gonçalves tem muito a ver com isso. Tem a ver com o rigor, com o cumprimento de todas as exigências que se colocavam, e é preciso assumir claramente determinada realidade, que é possível fazer determinadas coisas e não é possível fazer outras coisas. Naturalmente, toda a gente quer fazer tudo, o mais rapidamente possível, em simultâneo, se assim for conseguido. E no seu caso, alguma vez foi impedido por limitações financeiras? Não, repare, nesta altura que nós vivemos, em particular do mês de novembro, é a altura em que se encerra o orçamento e que se negocia o orçamento entre as secretarias e o conjunto fica fechado. Nessa altura foi preciso proceder a cedências, mas nós temos que compreender, eu recordo ainda o orçamento deste ano, 2017, foi possível encerrar com uma cedência muito grande da nossa parte, da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, porque era necessário, nós temos que ceder em determinadas áreas para conseguir o equilíbrio das contas públicas. E esse trabalho é feito com razoabilidade. Das medidas tomadas por si, quais foram, na sua opinião, as que mais contribuíram para o crescimento da economia? Olha, como esta é uma secretaria com muitas áreas, eu julgo que há em todas elas medidas importantes, mas a dinamização económica através das empresas foi naturalmente aquelas mais impactantes, onde através dos fundos comunitários e nomeadamente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o IDE, foi possível injetar largos milhões de euros nas empresas, no tecido empresarial, e onde, por exemplo, o sistema de apoio ao funcionamento permitiu oxigenar as contas das empresas durante estes 2 anos e meio de uma forma muito agradável, porque o tecido empresarial regional há 2 anos e meio estava extremamente fragilizado e precisava, sem dúvida alguma, deste suporte e desta ajuda. Este apoio às empresas, eu julgo que foi determinante, não só para as manter, como para dinamizar o aparecimento de tantas outras, e julgo que por aí criou-se emprego, e hoje temos a taxa de desemprego mais baixa dos últimos tempos, criou-se emprego, criou-se investimento, o crédito vencido, quer das empresas, quer das famílias, é o mais baixo que se verifica nos últimos anos, e tudo isto significa que essa indução económica foi-se fazendo. Houve um cuidado especial em regiões mais fragilizadas, como era o Porto Santo, houve um plano de reativação económica específico para o Porto Santo, que também deu os seus frutos. Todos os sistemas de incentivos tinham condições especiais para os projetos a realizar ali na ilha do Porto Santo, e isso naturalmente que induz. Houve também matéria que julgo que foi muito importante na área do turismo, ao concentrarmos toda a promoção na Associação de Promoção, onde reforçarmos o orçamento para o dobro, num valor de 8,4 milhões de euros, onde no ano passado, por exemplo, foi possível reforçar ainda esse orçamento com mais 700 mil euros a pensar no efeito do Brexit, e nós não podemos esquecer que o mercado inglês representa cerca de 21% das nossas dormidas, e por isso temos de estar atentos a essa particularidade, e todas este conjunto de preocupações traduzido em medidas depois reflete-se nos resultados. E os resultados, neste caso em particular do turismo, foram os melhores que alcançamos, não só na notoriedade que nos tem valido esse reconhecimento, mas acima de tudo na rentabilidade que se verifica no sector. Nunca este sector teve tantos proveitos como tem neste momento, nunca teve tanta ocupação como tem neste momento. Em 2016 fechamos o ano com 71% de ocupação média anual, que nos valeu por parte do Sr. Taleb Rifai, que é o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, o reconhecimento da melhor taxa de ocupação média do mundo, mas com o RevPAR, ou seja, com o rendimento dos quartos disponíveis, a crescer significativamente ao longo de 3 anos. E isso faz com que a Madeira hoje esteja preparada para requalificar a sua oferta, como tem acontecido em várias unidades e empreendimentos turísticos, preparando o futuro que aí vem.
O seu afastamento do governo pode ser fruto de pressões de grupos económicos? Fala-se disso na sociedade e no meio político. Sim, eu naturalmente não lhe consigo responder a essa pergunta porque voltávamos à pergunta inicial desta nossa conversa. Se tivesse existido uma justificação para a minha dispensa do governo, não havia este vazio onde naturalmente essas questões são colocadas. Se foi por via de uma pressão, é uma enorme fragilidade para o governo da região e é uma enorme fragilidade para a própria região, porque nós não devemos governar em função dos interesses particulares de um grupo ou de uma expressão política ou de uma vontade política, mas devemos de governar em função daquilo que é o interesse superior da região e atendendo às necessidades desta população. Este é que deve ser o norte que apontamos a governação. Agora, não sei se foi por força dessas pressões, aliás, houve notícia pública de pressão de grupos económicos, outros de pressão política, mas isso, como eu já referi, também não é importante para mim neste momento. Acima de tudo, o que me satisfaz neste momento é o dever cumprido. As razões que levaram à minha dispensa são mesmo o Presidente do Governo. Dr. Eduardo Jesus, no dia que entender fazê-lo. Dr. Eduardo Jesus, o Grupo Sousa interpôs uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal contra a vontade do Governo de diminuir os custos através da alteração do modelo das operações portuárias da Madeira. Considera que esta guerra pode ter pesado também? Foi uma guerra, de facto? Não é guerra nenhuma. Vamos ver, nós temos que enquadrar este tema. Existem muitas especificidades que são próprias da Madeira, quase coisas únicas no mundo. Uma delas, podemos falar daqui a pouco, são os limites que estão impostos ao aeroporto da Madeira, que é um quase raro no mundo, único. Outra é esta dos portos. Nós temos um modelo que foi cristalizado ao longo do tempo, iniciado nos anos 90, que permite que o operador que utiliza a infraestrutura portuária, neste caso o Caniçal, não pague rigorosamente nada à região, desde 1990, pela utilização da infraestrutura. E isso permite um prejuízo enorme para a região, porque é uma infraestrutura que tem um desgaste bastante grande. Toda a rodagem da carga, o armazenamento dos contentores, tudo isso, que danifica imenso todo aquele terrapleno e que é preciso manter. Não há dinheiro para manter, não há receita que a APRAM possa obter para manter essa infraestrutura. Quanto é que custa a manutenção? E por isso era necessário, acima de tudo, era necessário que o modelo fosse adequado àquilo que acontece em todo o mundo. Só a Madeira que tem esta exceção, que é o utilizador, neste caso o armador, o operador, pagar pela utilização do porto. E foi isso que nós fizemos. Foi deixar cair a licença e o modelo da licença que tinha sido atribuído em 1990 com essa perspectiva de não ter nada em compensação pela utilização e passar para o modelo da concessão, ou seja, abrir ao mercado e lançar um concurso público internacional para os operadores que entenderem que é atrativo virem a concurso e explorarem aquela unidade, pagando à região autónoma da Madeira o valor que deve ser, que foi entendido pelos especialistas como o valor certo para essa contraprestação da utilização do porto. Isto não tem drama rigorosamente nenhum. É assim que funciona. Chegou à fala com o Grupo Sousa? Sempre nós mantivemos um diálogo sempre permanente. Aliás, o Grupo Sousa, em circunstância alguma, foi surpreendido por notícias de assuntos que não tenham sido debatidos primeiro com o Governo através da Secretaria. Tínhamos posições completamente diferentes, é natural, estão a defender os seus interesses que estão cristalizados no tempo, como eu referi, desde 1990, mas que impõem uma mudança. Aliás, este é o compromisso que assumiu a renovação, que agora terminou com esta alteração no Governo. A renovação tinha exatamente esse princípio no seu mandato que se propôs à população, e foi por isso que ganhou as eleições, porque se propôs fazer coisas diferentes, propôs alterar circunstâncias que a economia, que a sociedade, que a Madeira precisa de ver concretizadas. Ainda voltando à remodelação, como é que entende esta remodelação? Foi precipitada pelos resultados eleitorais ou foi provocada pela saída inesperada, pela demissão de Rui Gonçalves? Olha, uma vez mais, é uma pergunta que tem que ser dirigida ao Sr. Presidente do Governo, porque a remodelação não foi participada por nenhum elemento do Governo, como é natural. Compete ao Presidente do Governo decidir sobre esta matéria e sobre as opções que dali decorre. A minha opinião muito pessoal
o Governo nem nada tem a ver com as eleições autárquicas e com o resultado das autárquicas. Pelo contrário, aí, por acaso, o Presidente do Governo é o Presidente do partido e as opções que têm a ver com as eleições autárquicas dependem exclusivamente, neste caso, da mesma pessoa que deve de assumir os resultados das autárquicas como responsabilidade exclusivamente sua, aliás, que já o fez, e por isso não vamos transpor para dentro do Governo uma realidade que não tem a ver com o Governo, tanto mais que o Governo, em 2 anos e meio, tirou a Madeira do buraco onde se encontrava para uma conjuntura que é esta que nós conhecemos, de grande recuperação económica, de melhores condições sociais, e por isso não é por aqui que se justifica qualquer alteração, porque eu penso que qualquer pessoa que esteve numa equipa e que foi capaz de recuperar a Madeira da circunstância em que estava para esta que nós conhecemos, é capaz de saber governar no horizonte daqui para a frente. O difícil é tirar do buraco, não é levar para a frente, não é? E por isso acho que relacionar uma coisa com a outra é uma distração. É verdade ou não que o senhor teve desentendimentos com o Grupo Pestana? Não tenho desentendimentos, não tive nenhum desentendimento durante a governação com qualquer grupo. É natural que os investidores têm determinadas perspectivas relativamente ao interesse que têm neste território, na Madeira e no Porto Santo, e só têm que cumprir o que está definido em termos de legislação, em termos de regulamentação, que é igual para todos. O facto de ser grande ou ser pequeno não há diferença absolutamente nenhuma, e têm que ser todos acarinhados e todos bem tratados, porque a Madeira precisa desse investimento, precisa da criação do emprego que daí resulta e precisa de todo o movimento económico que é induzido, que é criado. Mas nem sempre foi fácil negociar os projetos? Ou... Não, olha, o que lhe posso dizer é que todos os projetos que foram apresentados à Secretaria, todos eles foram tratados, todos eles tiveram seguimento e todos eles cumpriram as regras e cumpriram a orientação que devia de ser dada. Mesmo no caso de Câmara de Lobos, por exemplo? Sim, tudo isso, aliás, repare, até no caso de Câmara de Lobos que está a falar, envolve um prédio que é do século XVIII e que precisa de um enquadramento histórico-cultural diferente. Há naturalmente um parecer da Direção de Serviços de Património e Museus que tem que naturalmente deixar claro que aquela intervenção tem que cumprir determinados requisitos, porque se nós não tivermos preocupações ao nível do património, e imagino que começa a colocar tapa-sós de alumínio num prédio do século XVIII, começamos a degradar o que é o nosso património e a alterar significativamente o legado histórico que temos. Isso é uma responsabilidade que é preciso preservar e, por isso, tudo isto está perfeitamente montado no sentido de salvaguardar aquilo que é um interesse comum. E daí que há um parceiro da cultura mesmo para um projeto do turismo e há parceiros do turismo também para esse mesmo projeto, num enquadramento legal já diferente. Há quem o acuse de ser fundamentalista nestas regras, portanto, não fugir às regras e tentar respeitar ao máximo as regras. Como é que olha para esta análise ou esta crítica? Eu acho que se todos nós, sabe, Portugal é muito conhecido por ter leis e por não as aplicar, e é por isso que andamos sempre num país adiado e em soluções que nunca acontecem. Eu acho que se existem regras, se existe lei é para ser aplicada. E as regras são para ser cumpridas, independentemente da entidade a que se destina. Eu julgo que não é nenhum fundamentalismo nós procurarmos aplicar as regras e tratar as pessoas de igual maneira. Não é por facto de um ser grande ou um ser pequeno que vai ser tratado de forma diferente. Se existem as regras é para cumprir, e isto não é fundamentalismo nenhum, é uma regra normal de viver em sociedade. Dr. Eduardo Jus, o Governo da Madeira autorizou o aumento do número de câmaras do Hotel Savoy Palace de 828 para 1128. Esta tem sido uma obra polémica devido à volumetria. Concordou com esta alteração? Essa alteração do número de câmaras enquadra-se no que está previsto no plano de ordenamento do turismo. Ou seja, hoje em dia não é possível construir unidades novas no espaço urbano com mais do que 160 camas e fora do espaço urbano com mais de 120 camas. Mas foi criada no POT, e tinha que ser, um período de transição e de exceção para os empreendimentos que vinham do quadro anterior, do enquadramento anterior, porque isso seria, imagino o que era, com a alteração do POT, fazer parar os projetos que estavam, como esse, em andamento ou quase na conclusão. Isso nem sequer poderia acontecer, porque era colocado logo em causa. E neste caso em especial, o que foi dada a possibilidade dos projetos que estavam em curso serem concluídos em determinadas condições. Esse cumpria as condições e esse número de quartos enquadra-se no que a lei previa. E por isso não houve nem tratamento especial,
nem houve qualquer exceção que foi aqui criada, nem houve qualquer exceção, foi, acima de tudo, a aplicação que é igual para todos. Neste quadro de transição, é possível acabar os empreendimentos que vêm de trás, mesmo que esses tenham uma capacidade de oferta superior àquilo que é permitido para os empreendimentos de raiz a serem instalados neste momento. O Dr. Pedro Calado entra para o Governo, na função de Vice-Presidente, veio de um grande grupo económico, veio do grupo económico ligado à construção civil e também ao turismo. No seu entender, é possível conciliar as pastas das finanças com a pasta da economia? Eu sempre fui contra a junção da economia e das finanças. Aliás, foi uma circunstância que até se pôs no início do nosso mandato, na montagem do governo a que eu pertenci, ou do período a que eu pertencei. Eu vou deixar aqui duas notas muito simples para reavivar a memória. Veja-se o que aconteceu em Portugal quando concentramos a economia e as finanças no ministro Pina Moura e as consequências que isso trouxe em termos de pensamento económico, ou então para as pessoas compreenderem muito bem lá em casa o que é ter a economia e as finanças. É a mesma coisa que de manhã o Virgílio amarrar o seu sapato do lado direito muito bem amarrado, com o atacador bem preso, que é as finanças, e o esquerdo deixá-lo sem atacador, que é a economia. Ou seja, a economia tem que fluir e tem que provocar circunstâncias de atratividade, de investimento. Não tem este rigor com as contas, não quer dizer que é para cair no descontrole, mas não tem essa preocupação. E experimenta andar no Funchal com um sapato muito amarrado e com o outro desamarrado, a ver que não funciona. Portanto, é ter a economia e as finanças no mesmo corpo. Nunca funcionou, nem funciona. Já falámos aqui das especulações ou dos rumores que surgiram à volta da sua saída do Governo. Foi noticiado que a sua saída pode ter a ver com o ajuste direto de uma sociedade de advogados, da Covilhã, no valor de 300 mil euros. Foi também ainda dito que havia ligações duvidosas entre os serviços da Secretaria da Economia com a ECAM, a empresa de consultoria a que o senhor esteve ligado. Como é que olha para estas notícias? São as bocas e as reações que as pessoas entendem produzir para tentar denegrir, é um fait divers. Aquilo que eu lhe posso aqui dizer é que não corresponde minimamente à verdade. Todas as contratações que foram feitas, e atenção, os ajustes diretos são uma forma de contratação. Não pode contratar um advogado hoje em dia a concurso. Não se pode lançar um concurso para contratar um advogado. Contrata-se por competência. O advogado é contratado tendo uma determinada competência. Neste caso, este ajuste direto, a região só tem a agradecer a esse advogado o trabalho que prestou, porque foi vencedor. Foram ações em que ele esteve envolvido que a região ganhou, e ganhou sucessivamente em várias instâncias, e por outro lado esta ligação que refere entre a empresa a ECAM, que eu sou sócio e continuei sempre a ser sócio enquanto estava no Governo, conforme permite a lei, e o IDE é uma falácia completa, porque essa empresa já trabalhava, é uma empresa que provém de uma origem de 1948, não a empresa em si, mas esta organização já vem de 48, e não é por facto de ir para o Governo que mudou a sua forma de atuar, pelo contrário, tem sabido estar no mercado. Hoje é uma empresa líder de mercado neste sector, e já o era antes de eu ter ido para o Governo, e continuou a trabalhar com os seus clientes e a ganhar outros clientes e naturalmente a instruir processos junto do IDE e a vê-los aprovados e a satisfazer o interesse dos seus clientes sem qualquer intervenção da minha parte. Aliás, reparo que seria o suicídio político da minha parte de ter qualquer interferência num processo que tivesse a ver com uma empresa que me pertence. Isso seria, é preciso recordar que a minha vida sempre foi empresarial, e essa empresa, que tem mais de 20 anos, já existe muito antes de eu chegar ao Governo, e onde eu fiz toda a minha vida profissional. O senhor negociou o subsídio de mobilidade para as viagens aéreas entre a Madeira e o continente. Este modelo tem gerado uma onda de insatisfação pública. Como é que avalia as críticas? Bom, eu acho que há aqui muito mais ruído do que outra coisa. E isto não é querer minimizar essas observações. Tanto mais que no dia em que foi lançado o subsídio de mobilidade, eu próprio disse que era o melhor sistema possível naquela data, mas que tinha que ser aperfeiçoado. E foi exatamente por isso, e nós montamos o sistema em tempo recorde. Foi de uma visita do Primeiro-Ministro aqui em junho, salvo erro, que se explotou o processo do subsídio de mobilidade, e no dia 1 de setembro estava na rua e já estava a funcionar. Portanto, foi num espaço muito curto de tempo, sem grande possibilidade de evoluir em soluções que nós hoje em dia preconizávamos, mas a verdade é que disse logo ao início, e por isso é que defendi
na legislação que o regulamentou, a revisão do mesmo ao fim de 6 meses, a título excepcional, e ao fim de um ano, regularmente, ad eterno. O subsídio de mobilidade é o melhor subsídio de mobilidade que a Madeira teve até hoje. Não há dúvida. Mas como é que se entende preços na ordem dos 500 euros, por exemplo? Mas isso, vamos ver uma coisa, os preços é uma realidade que não tem a ver diretamente com esta história do subsídio. Tanto mais que nós criamos um teto de 400 euros para as viagens e só 2% da população é que comprou, 2% dos viajantes, é que comprou passagens a atingir os 400 euros. Portanto, é notícia que uma viagem está a 400 euros quando se encontra uma viagem a 400 euros, mas nunca é notícia que, por exemplo, 60% das pessoas pagaram viagens abaixo dos 153 euros. Se nós compararmos a realidade da Madeira com a realidade dos Açores, onde esse teto não existe, as passagens lá ainda são muito mais caras. Portanto, é preciso terem atenção que este subsídio... Então, o que é que quer rever agora neste modelo? Ou o que é que gostava de ver revisto? Acima de tudo, gostaria muito de ver desmaterializado o processo do reembolso. Acho que isso é fundamental que aconteça. Nós propusemos à Secretaria de Estado várias vezes, levamos soluções tecnológicas para que isso acontecesse. O ideal é que uma pessoa no seu smartphone ou mesmo no seu computador em casa faça o seu reembolso. E isto é possível, a tecnologia hoje permite tudo isto. E não entrar nas filas do CTT, porque é possível trocar, cruzar a informação através dos meios tecnológicos. Isso já daria um conforto gigantesco às pessoas. Além disso, há a possibilidade que se colocou dos residentes na Madeira e dos estudantes só pagarem o valor dos 65 e dos 86 em vez de esperar por reembolso. Aí abre-se uma questão que é ouvir as companhias aéreas, e desde que essa possibilidade foi colocada em cima da mesa e nós colocamos ao Governo da República, sempre alertamos que as companhias aéreas têm que ser chamadas a essa alteração, porque há companhias que não entendem dessa forma. O caso da EasyJet deixou bem claro desde o início que não gostava dessa solução e é por essa mesma razão que não voa para Canárias, por exemplo. Canárias tem uma subvenção direta da região às companhias aéreas e a EasyJet não gosta desse modelo e por isso mesmo não faz a linha de Canárias, que é uma linha bastante apetecível. E por isso é uma solução que tem que ser encontrada em consenso com os players do sector, ou seja, em consenso... E há uma explicação para o Governo da República não querer negociar com o Governo da Madeira? Não, essa explicação tinha que ser dada pelo Governo da República e nunca foi dado. Isso é um processo que já se arrasta há muito tempo, desde o princípio do ano 2016, quando nós tínhamos a primeira revisão que podia ser feita ao fim de 6 meses e que não foi feito e que tem vindo sempre tem sido vindo a ser reclamada para ser feita. Permitia à Madeira um encaixe de quase 25 milhões e isto significa 25 milhões de rendimento disponível às famílias, às empresas da Madeira. Foi mais uma forma de se colocar dinheiro na Madeira e de se injetar dinheiro na economia regional e por isso eu entendo que este subsídio pode e tem que ser aperfeiçoado. Mas não subscrevo em circunstância alguma que isto seja um problema. Não é um problema, o subsídio de mobilidade nunca foi um problema. Eduardo Jesus, a TAP está a estudar uma forma de responder aos preços praticados na Madeira. O senhor estava a negociar com a companhia. Em que pé estavam estas negociações? Estavam bem. Eu há bem pouco tempo tinha tido reunião com a administração da TAP, não só para encontrar uma solução relativamente aos preços. Há um argumento que é um argumento válido, que é o da compra com antecipação, e repare que isto nos países mais desenvolvidos é o hábito já há muito tempo, há mais de 10 anos que nos Estados Unidos, para se comprar viagens baratas, compram-se com meses de antecedência. E as pessoas sabem que comprar na véspera ou com uma semana de antecedência sai muito caro. É desagradável, acima de tudo, para a Madeira, que não tem alternativa. Quando me falam nisto, eu digo sempre, está bem, mas os Estados Unidos, se eu não for de avião, se calhar vou de comboio, ou na última hipótese vou de carro. Eu aqui na Madeira não tenho outra solução, tenho mesmo que apanhar o avião e por isso é que eu defendo que os preços devem ser revistos e sempre defendi. A TAP está receptiva nesse sentido? A TAP teve receptiva nesse sentido e teve também receptiva em encontrar uma solução para os estudantes, que é uma solução que tem que ser explorada, porque houve essa abertura e essa abertura permitia, por exemplo, que os estudantes agora em dezembro tivessem um tratamento e um enquadramento diferente. É um trabalho que tem que ser dado de sequência. A TAP também tem dado resposta, digamos, aos condicionamentos do aeroporto da Madeira. Ainda há pouco falava dos limites do aeroporto que tinham de ser revistos porque já tem muito tempo, portanto estas regras já estão implementadas há muito tempo. Na sua opinião, o que é preciso mudar? Bom, a questão dos limites é muito simples.
Até nem é o vento que torna o aeroporto inoperacional, são os limites ao vento que tornam o aeroporto inoperacional, que os limites foram impostos ao Basta aeroporto. apenas mais um nó, por exemplo. Os limites do aeroporto da Madeira, Cristiano Ronaldo, foram colocados em 1964. E nós entendemos, e foi por isso que começamos esta discussão há mais de um ano em Lisboa, junto da ANAC e da NAV e da Secretaria de Estado das Infraestruturas, salientando que de 1964 para 2016, foi o ano em que se começou a falar sobre isto, as aeronaves são outras, os pilotos têm outra formação e outra preparação e a infraestrutura não tem nada a ver. O aeroporto da Madeira hoje é um aeroporto com condições extraordinariamente boas, completamente diferentes daquelas que existiam em 64. E este conjunto de três razões obriga-nos necessariamente a refletir sobre a existência de limites e de quais são esses mesmos limites. Portanto, não me parece razoável que hoje, em 2017, eu admita que há uma limitação num aeroporto que já não é o mesmo, que os profissionais não são o mesmo e que as aeronaves são tecnologia completamente diferente. Aliás, hoje, uma aeronave sai da fábrica com a sua ficha técnica, onde existe limitação de operação dessa aeronave em função de determinado vento, determinado quadrante, e o próprio aparelho não permite que se aterre ultrapassando estes limites. A tecnologia já controla tudo isso. Ora, se uma aeronave, por si só, já não permite correr riscos, se o sistema não permite correr esse risco, se o piloto está melhor formado, se o aeroporto é melhor do que nós existíamos, não fazer nada em relação aos limites parece-me uma inconsciência. E por isso disputamos esse processo. Não é com a intenção de retirar segurança ao aeroporto ou de qualquer forma vamos aterrar e levantar no aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, não é isso. O que se quer é refletir sobre esta matéria e tornar as coisas comparáveis. Hoje, o aeroporto da Madeira é o único onde existem limites que proíbem a operação. Os limites existem noutros aeroportos, como recomendação para o comandante, como recomendação para o piloto. Neste caso são como imposições. E aqui é uma imposição que tem que ser naturalmente... Falemos agora da ligação marítima com o continente, que era uma área que o senhor também tutelava. Ela só deve acontecer no próximo ano. O senhor é acusado por alguns sectores de querer fazer um concurso à medida dos armadores estrangeiros. Como é que essa eu nunca tinha ouvido. Essa, por acaso, nunca tinha ouvido. Mas eu já ouvi esta. Como é que vê estas críticas? É de facto importante ter armadores estrangeiros aqui na Madeira? O que é importante é... vamos ver. Ou, por outro lado, o senhor convidou algum armador estrangeiro a tentar vir aqui para a Madeira? Não se pode convidar armadores para virem para cá quando estamos na presença de um concurso. Aliás, o concurso é lançado e não há contactos com nenhum armador, nem nacional nem estrangeiro, que isso violava o princípio do próprio concurso. O que aconteceu foi um trabalho prévio, profundo, em que nós fomos retomar o que tinha acontecido até 2012 aqui na Madeira com o armador espanhol Armas e procuramos ver quais as condições que podíamos criar para atrair mercado, para atrair operadores para este mercado. Contactamos vários armadores, daí produzimos um relatório com produto dessas mesmas reuniões, que foram 7 armadores, demonstramos que aquela linha não era viável e que precisava de um suporte, de uma subsidiação. Levamos ao Governo da República, à Sra. Ministra do Mar, pedindo que o Governo da República assumisse no âmbito do princípio constitucional da continuidade territorial esta mesma ligação e que lançasse o concurso público internacional, assumindo também o custo dessa mesma ligação. O Governo da República recusou-se a fazê-lo. Nós seguimos outro caminho, fomos para Bruxelas, pedir autorização para que esta subsidiação tivesse um enquadramento no que diz respeito às ajudas de Estado, que não ferisse a concorrência e foi-nos autorizado. Criamos condições para lançar o concurso e lançamos. As condições do concurso não privilegiam a armadura absolutamente nenhum, privilegiam acima de tudo o interesse da Madeira. E é preciso terem atenção ao seguinte, a Madeira é uma região insular, depende em tudo das suas acessibilidades. O aeroporto é a porta fundamental. O porto é a segunda porta, mas é a primeira porta em termos de mercadoria. Mas em termos de passageiros é importante. E estes 3 milhões são suficientes para atrair um armador durante um ano? Das contas que foram feitas e tendo em atenção a conta de exploração que nós conhecíamos do ano 2012, é possível com os 3 milhões tornar viável, naturalmente, que isto não é chegar aqui e receber os 3 milhões e torna-se viável. Não, o armador que vier tem que trabalhar, tem que conseguir carga, tem que viabilizar a operação com o seu trabalho. Mas repare, em termos de acessibilidade, não ficamos por aqui. O trabalho está a ser feito no aeroporto, não só com as novas ligações que se conseguiram, o trabalho que está a ser feito nesta ligação e também o trabalho que está a ser feito na acessibilidade digital através do novo cabo submarino, que
também não foi esquecido. É um trabalho que está a decorrer e que eu penso e tenho a esperança que tenha o seguimento que é necessário, porque a Madeira precisa destas ligações ao exterior de forma permanente e sentida diariamente por cada um de nós. No Museu Nacional de Arte Antiga foi inaugurada a exposição As Ilhas do Ouro Branco, a exposição que marca o arranque também das comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo. Foi muito difícil reunir todas estas obras de arte? Bom, foi um trabalho que exigiu colaboração de muitas pessoas. Eu aqui tenho que fazer e render uma homenagem pública novamente ao trabalho que teve o Sr. Bispo do Funchal, que foi de uma compreensão bastante grande e que colocou-se à disposição para os contactos e para o entendimento com todos os senhores padres e párocos de onde provêm todas estas peças que fazem esta magnífica exposição. Foi um trabalho, porque nós estamos a falar de peças que não é só o valor material que a peça possa ter, mas são peças que representam muito para o culto das populações dessas mesmas regiões. Numa determinada capela, de retirarmos uma peça durante algum tempo, há devotos que ficam diferentes, sentem a diferença perante essa ausência. E tudo isto é preciso tratar com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. E houve uma colaboração extrema da parte da Diocese do Funchal, com quem, ao longo de variedíssimas reuniões, foi possível evoluir ao ponto de, por exemplo, do Museu de Arte Sacra do Funchal, de onde também saíram muitas das boas e magníficas peças que estão neste momento em Lisboa, ser compensado com outras, abrimos a possibilidade de ser do Museu das Cruzes, até mesmo de outras obras do Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, para que o Museu de Arte Sacra, nesta altura da comemoração dos 500 anos da Sé, possa estar aberto e dignamente aberto com a exposição que permanece lá neste momento. E por isso foi um trabalho que deu a sua luta. Foi uma exposição muito elogiada, inclusive pelo Presidente da República, que já disse que gostava de vê-la a passar por todo o país. Eu acho que é um justo reconhecimento da parte do Sr. Presidente da República, porque de facto é uma exposição excepcional. E a Madeira tem a possibilidade de contar a sua história, neste caso relacionado com o período do açúcar, de uma forma ímpar em todo o mundo. É uma exposição... Já foi ver a exposição? Não, pretendo lá ir no início de dezembro. Não foi convidado? Eu não fui convidado para a exposição, pois embora na véspera me tenham telefonado para lá ir, e eu entendi que não devia de ir com o convite dessa forma, e vou lá com certeza no início de dezembro, quando pretendo estar novamente em Lisboa. O senhor diz sempre que só fará o que a sua consciência ditar, garante que o fez no governo. Agora, como deputado, como vai ser? Repare, isto é muito simples. Nós, quando entramos para a vida política, estamos ao serviço da população da Madeira. E se prometemos determinadas coisas à população da Madeira e do Porto Santo, temos que as cumprir. Não vamos agora enganar as pessoas a prometer determinadas coisas e depois de estarmos instalados no poder, já não vamos cumprir só porque já temos o poder. Isso não é assim. A política é uma função nobre quando respeita quem nos confia. E houve para esta eleição um conjunto de compromissos que foram assumidos. E esses compromissos são para cumprir perante aqueles que deram-nos a confiança. E repare que a maioria absoluta que governa a região conseguia com um pouco mais de 80 votos. Isto significa que foi um compromisso à tangente. E não se pode, de maneira alguma, defraudar essa expectativa, nem contrariar a confiança que foi depositada. E há determinados dossiês que nos fizeram ter a maioria absoluta, que têm que ser respeitados. Quer seja no Parlamento, quer seja... Isso quer dizer que pode votar contra aquilo que for decidido pela bancada do PSD? Olha, eu tenho por dever o sentido do Partido Social Democrata, o PSD, porque eu sou independente, mas fui eleito pelo Partido Social Democrata. Mas a minha consciência é superior a essa orientação e acredito que o Partido Social Democrata jamais votará qualquer coisa que vá em desencontro àquilo que foi prometido à população da Madeira. É um risco que não se corre, porque não sou eu que vou desalinhar. Eu acho que o PSD não desalinha em relação aos compromissos que assumi perante a população. Acho que é impensável e por isso é um risco que não me parece que se vá correr. Dr. Eduardo Jesus, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa Entrevista. Na sua especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.